versículo 5 até o 13. A palavra de Deus diz assim no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 até o 13. O tema da mensagem de hoje é o Rei Todo-Poderoso e o Gentil. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amados, estamos falando do livro de Mateus. Nós temos aprendido que nós temos que olhar para as Escrituras tendo como foco Jesus, tendo em vista Cristo, conforme diz em João 5,39: examinai as Escrituras, e são elas mesmas que testificam de mim. Sobre o autor do livro, nós já estamos quase cansados de saber que ele tem o objetivo de demonstrar que Cristo é o Rei, que Cristo é o Messias, que Ele é o Senhor de toda a terra. Vimos semana passada que Jesus terminou o seu sermão, e no versículo 1 nós lemos que, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Esse mesmo relato que nós vamos falar hoje encontra-se também no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 até o 10. E nós vamos relembrar algumas coisas que Mateus está fazendo aqui. Fazer um pequeno esboço do que Mateus está nos falando. Tendo sempre em mente que Mateus, ele nos falou que Jesus é o Rei, está nos mostrando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão. Mateus ele fala do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11, sobre o começo da vida de Jesus, sobre o começo do seu ministério, onde nós podemos dizer que é o gênese na vida de Jesus. Depois, no capítulo 4, versículo 12 até o 25, ele trata do ensino de Jesus na Galiléia dos gentios. Dos capítulos 5 até o 7, nós vimos que ele fala da lei, do governo de Cristo, que é o Sermão do Monte, que é o primeiro discurso do nosso Senhor. E agora ele começa a tratar do poder do governo de Cristo e resgatar, que está lá no capítulo de Mateus, capítulo 8 até o capítulo 9, versículo 8. É importante destacar também que a ordem dos milagres e dos incidentes, elas encontram-se diferente do livro de Marcos e do livro de Lucas. Vimos também que Mateus ele organiza por tópico, ou seja, não em ordem cronológica, não em forma que realmente aconteceu, mas ele está organizando por tópicos. E aqui no capítulo 8 e capítulo 9, ele vai nos mostrar sobre o poder do Rei. E esses milagres, nós vimos que tinham um tríplice propósito, que era a compaixão pelo homem, cumprimento das profecias e demonstração da verdade salvadora. É importante destacar também que Jesus demonstra o seu poder sobre as doenças. Aqui nós vamos ver sobre as doenças, nós estamos vendo sobre as doenças em primeiro lugar. Depois ele vai demonstrar o seu poder sobre a natureza. Depois ele vai mostrar o seu poder sobre o sobrenatural, sobre o pecado e por último sobre a morte. O nosso objetivo nesta noite é nós falarmos sobre a cura do criado
nesse texto aqui desse centurião e continuarmos olhando com os olhos de Mateus, sempre lembrando que Mateus tem os seus olhos sempre em Cristo. Vamos lá, quem que é esse gentil aqui? Em primeiro lugar, vamos ver onde ele estava. Versículo 5 fala: tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Então nós temos aqui onde que ele estava. Ele estava em Cafarnaum. Mas antes de continuarmos, eu quero que os irmãos analisem comigo a diferença dos relatos de Mateus e de Lucas. Em Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 10, nos conta esse relato de forma diferente. Abra comigo lá, livro de Lucas, capítulo 7. Algumas pessoas podem questionar, e muitas pessoas questionam, afirmando que há um erro no relato dessa história. Porque elas falam assim: mas há uma contradição entre Mateus e Lucas, porque eles estão falando de forma diferente da mesma história. Mas, irmãos, não há contradição. A diferença é o ponto de vista da história. Veja, em Lucas capítulo 7, fala aqui que Jesus entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião a quem se o estimava estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. Veja, aqui é uma diferença. O livro de Mateus fala que apresentou-lhe um centurião. No livro de Lucas fala que algumas pessoas foram representar esse centurião. Ele não foi pessoalmente. Para Mateus, o centurião vai até Jesus por intermédio de agentes. O centurião vai até ele. Ele está sendo representado por aquelas pessoas. Um exemplo, amados: os governantes que enviam pessoas para representar eles. Por exemplo, às vezes um prefeito da cidade é convidado para estar em algum lugar e ele manda o seu assistente. É como se aquela pessoa estivesse lá presente, representado por aquela pessoa. Então, os dois focos aqui são um pouco diferentes. Lucas descreve o relato com mais detalhes. Se nós olharmos o texto ali, ele traz mais detalhes, e nós vamos falar sobre eles também. Ele descreve os mensageiros para destacar a humildade daquele homem. Lembre-se, o foco dos relatos é para mostrar o poder de Cristo e a sua grandiosa autoridade. Agora vamos para a segunda pergunta: quem ele era? Vamos olhar primeiro para esse gentil. Vamos olhar para as escrituras. A Bíblia, em primeiro lugar, ela relata que ele era centurião. Quem que é centurião? Centurião, ele era um oficial militar romano. Eu até assisti alguns vídeos para entender. É bem interessante a forma que eles dividem. É como se fosse uma patente do exército. O centurião era assim chamado porque ele comandava uma centúria. Uma centúria era uma companhia militar que geralmente contava com cerca de 80 a 100 legionários. Lembra, nós estamos falando do Império Romano. O centurião, ele era um cidadão romano. Eles eram homens muito importantes no Império Romano. No tempo do Novo Testamento, o Império Romano ele dominava toda a geografia das terras bíblicas. E por isso era comum a presença de centuriões em toda parte. O Império Romano ele era de grande extensão. Ele era fundamental que unidades táticas do seu exército estivessem sempre presentes em diversas áreas da região. É como Itapuá, por exemplo, tivesse um exército, por exemplo, em todos os lugares no nosso Brasil tem o exército, e ali teria alguns líderes que comandavam aquelas tropas, como se fosse uma polícia de hoje, mas entendendo-se que aquela época era um império, então essas pessoas representavam, elas cuidavam. E era nesse contexto que os centuriões comandavam os grupos de soldados a pé que formavam as centúrias. Para ser centurião, não era qualquer pessoa. Eles tinham que ter pré-requisitos. Por exemplo, eles tinham que saber ler e escrever, ou seja, eles eram pessoas cultas, pessoas inteligentes. Eles tinham que entender um pouco de administração também,
Ok, administrar e gestorear 100 pessoas é bem complicado. 5 é bem difícil. Às vezes o nosso trabalho, né, irmã Miriam? Imagine 100 pessoas. Eles deviam ter no mínimo 30 anos também. Entende-se por causa da experiência, né? Tinha que ser homens experientes. Era necessário também eles terem valor e coragem no campo de batalha. Eles deveriam ser grandes soldados, grandes guerreiros, experientes e ser cidadão romano, logicamente. Na Bíblia, há 4 centuriões destacados no Novo Testamento. E este foi o primeiro deles. E é interessante, amados, que todos eles foram mencionados de forma positiva. Segundo ponto, ele ouviu falar de Jesus. No livro de Mateus não fala sobre isso, mas no livro de Lucas está escrito assim, no versículo 3: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus. Lucas, como nós falamos, ele dá mais detalhes sobre essa história. Mateus não registra isso em seu relato, mas para nós hoje é muito importante nós entendermos isso. Veja, ele ouviu falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus, ele deve ter ouvido falar o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava falando, o que Jesus estava dizendo. Não é? Muitas pessoas estavam falando de Jesus. E logicamente porque ele era líder daquela região. Quando alguém diferente entrava naquela região, com certeza pessoas falavam sobre este alguém. Ele era um administrador, ele cuidava, ele tinha autoridade sobre aquele lugar. Ele tinha um certo controle sobre aquele local também. Imagine alguém chega no local e o centurião não gosta dessa pessoa. Você vai ter um grande problema. Terceiro, a Bíblia nos mostra que ele era um homem humilde. Mesmo com a sua posição de autoridade, os evangelistas nos mostram que ele era uma pessoa humilde. Veja o versículo 8 de Mateus. Está escrito assim, alguém quer ler? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. Versículo 8. Lucas ou Mateus? Desculpa. Mateus 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Veja, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. E Lucas 7,6 fala, então Jesus foi com eles e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Então nós vemos aqui nisso que ele era humilde. Quarto lugar, o texto nos mostra que ele tinha autoridade. Como vimos, ele era um homem que exercia autoridade. Tinham diversos homens que estavam debaixo do seu comando. Os evangelistas, eles destacam isso. No versículo 9 diz assim, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados das minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. No versículo 8 de Mateus 7 também fala, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e o outro vem, e ele vem, ao meu servo faz isso, e ele faz. Assim como ele exercia autoridade, ele se humilha perante o Senhor e diz assim, eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele se prostra diante da autoridade de Jesus. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Semana passada, umas semanas atrás também, nós falamos sobre a questão da autoridade. A autoridade no tempo judaico-cristão era muito sério, era levada muito a sério. Era algo muito sério para todas as pessoas. Mas por causa de algumas ideologias recentes, nós estamos sendo muito influenciados por causa disso. Por exemplo,
Nas Sagradas Escrituras, nós vemos as autoridades e líderes espirituais, líderes cristãos, pai e mãe, marido, professores, policiais, governantes, dos juízes, nunca sendo questionados. Inclusive, nós vemos aqui em relação a esse centurião falando sobre a autoridade de Jesus. Essas sempre foram levadas muito a sério. E nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, no livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, sempre o foco em relação à autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Em quinto lugar, ele era religioso, um homem de bom caráter. Veja, de forma surpreendente, todos os centuriões mencionados no Novo Testamento, que nós falamos que foram quatro, de 2 deles é citado o nome, são todos homens de bom caráter. Todos os romanos, centuriões, foram colocados como homens de bom caráter. Vamos lá para o livro de Lucas, Lucas 7. Lucas vai destacar um detalhe muito importante. Eu quero que você acompanhe comigo esse detalhe. Lucas capítulo 7, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. O fato de homens importantes entre os judeus intercederem por ele mostra o sentimento de respeito que eles nutriam em relação ao centurião. Imagina só, homens importantes dos judeus, anciões importantes, foram lá implorar para o Senhor Jesus que curasse o servo daquele centurião. E no versículo 4, Lucas aprofunda isso. Ele fala assim: e esses, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faça isso. Veja, amados, que importante isso. Ele é digno que lhe faça isto. No versículo 5 continua: por quê? Porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Amigo do nosso povo é algo bem comum para um conquistador, para um romano, não é? Judeu reconhecer um romano como amigo do seu povo. E outra, ele construiu uma igreja para nós. Ele edificou uma sinagoga para nós. Abençoa ele, Jesus, eles suplicavam. Ou seja, o centurião ele nutria interesse pelo culto judaico. De certa forma, ele era temente a Deus. Ele era um gentil que havia se associado à sinagoga, provavelmente cultuava a Deus, só que ele não era circuncidado, e vindo, portanto, a ser um prosélito judaico, que é um convertido ao judaísmo. Sexto lugar, respeito, temor e reverência. Versículo 8, que nós lemos anteriormente, fala: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Lucas ele vai aprofundar mais a esse respeito em relação ao temor, em relação à reverência e em relação à humildade. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 6, vai estar escrito assim: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entrem em minha casa. Veja, eu não sou digno que entrem em minha casa. No versículo 7, por isso eu mesmo não me julguei digno de ter ido contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha, amados, eu mesmo não me julguei digno de ter ido contigo. Ele mostrou tanta reverência, tanto temor ao Senhor Jesus, que ele falou que ele não era digno nem de se apresentar perante o Senhor. E no versículo 8 fala que, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, que nós lemos anteriormente. Então a sua humilde autoavaliação contrasta agudamente com o elevado respeito que a liderança judaica nutria em relação a ele.
Veja, os líderes judaicos achavam ele digno. Ele é homem digno que tu faça essas coisas para ele, que tu abençoa eles, porque ele é muito importante. Mas o sentimento dele em relação a Jesus é outro, não é? Eu não sou digno nem de me apresentar perante ti. Os judeus o honram, mas ele se porta perante Jesus com humildade, com temor e reverência. Em sétimo lugar, a Bíblia nos mostra que ele tinha fé, que ele teve fé, confiança em Jesus. Essa humildade, juntamente com respeito, reverência, temor e a confiança de que Jesus pode curar seu servo apenas com uma palavra de ordem, sem estar presente, evidencia a fé que supera tudo que Jesus já tinha observado entre o povo pactual de Deus. Imagina, somente com a palavra. Mas como assim? Não precisa ungir ele? Lembra que nós falamos esses dias atrás sobre isso? Não precisa lá colocar a mão na cabeça dele? Não precisa chamar o apóstolo lá da Alemanha para colocar a mão na cabeça dele? Não. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Quantas vezes nós agimos como judeus religiosos daquela época? Nós pensamos muitas vezes que nós somos tesouros preciosos do Senhor. Nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor, como diz a música. A menina dos olhos do Senhor. Mas no fim nós agimos como soberbos, hipócritas que vivem como ateus. Você chega perante o Senhor e diz: ó Senhor, eu sou digno aí, ó. Determino que aconteça tal coisa na minha semana aí, ó. Me abençoa. Beleza? Uma atitude totalmente desrespeitosa com o nosso Senhor, não é? Quando nós nos achegamos perante do Senhor, Senhor, eu não sou digno de estar aqui nesse lugar. Nós devemos ter a mesma atitude que teve esse centurião. Oitavo lugar, reconheceu Jesus como Senhor, como Deus, como Rei. Alguns comentaristas afirmam diferente. Ele não reconheceu. Ele apenas ouviu falar e correu de atrás. Mas o meu ponto importante nessa história é que ele reconheceu Jesus como Senhor, como Rei, como próprio Deus. Como um romano militar vai pedir alguma coisa para um simples judeu? A minha questão é em relação a isso. Imagine uma autoridade militar romana vai pedir para um simples judeu para curar o seu servo. Nem estava pessoalmente no local. Como que vai confiar sem ver, sem tocar, sem analisar se realmente ele tinha aspecto de ser um Senhor mesmo, Deus, não é? A resposta bíblica que eu encontro é que os seus olhos foram abertos, o Espírito Santo agiu na vida dele e foi atraído por Jesus. O Deus eterno faz tudo perfeito para a sua glória. E nós temos visto que o centurião está familiarizado com a autoridade exercida à distância. Mas ele sabe que ele não está falando com qualquer autoridade. Ele não está falando com o imperador romano ou qualquer outra autoridade dentro dos judeus. Ele reconhece Jesus como está escrito em Salmo 107, 19 e 20, que diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Veja, ele não reconheceu Jesus apenas como profeta. Ele reconheceu Jesus como esse Senhor aqui, que cura mesmo quando a pessoa está à beira da morte. E o pedido dele reflete isso. Veja, qual foi o pedido dele? Se nós lermos a escritura, vai estar escrito lá que ele pediu uma casa, que ele pediu um carro, ele pediu bens materiais, vitórias pessoais, ele pediu sucesso. Foi isso? Ele pediu para ganhar na Mega Sena de Roma. Ele pediu para o time dele ser campeão, time de Roma. Ele pediu para ter um iPhone romano novo. Ele pediu para ser um influencer de Roma. Não. O que ele pediu?
Versículo 6. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele pediu a cura de um servo dele, de um escravo dele. Ele se preocupou com o escravo dele. Ele buscou interceder por ele. Que grande lição nós aprendemos aqui, não é? Ele tem à sua frente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, e não pediu nada para si. Ele pediu alguma coisa para si? Não pediu nada para si. Por isso que eu afirmo que ele reconheceu Jesus como Deus, porque o texto nos diz que ele estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Qual que era a profissão de Lucas? Lucas era médico. Veja o que Lucas fala no versículo 2. Lucas 7, versículo 2. Lucas, o médico, ele afirma mais precisamente qual que era a situação. Ele faz um diagnóstico do que está acontecendo. E ele fala assim: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Lembra que nós lemos o texto anteriormente, falando lá nos Salmos, que diz assim: então na minha angústia clamaram ao Senhor, ele os livrou da tribulação. Então enviou-lhe a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhe era mortal. Lucas nos fala que ele estava tão doente ao ponto de estar à beira da morte. Qual o único que pode dar vida? Curar totalmente alguém que está à beira da morte? Somente Deus. Somente alguém que tenha poder sobre a vida e a morte. Sobre a vida e a morte. Eu creio que ele tenha procurado ajuda médica. Que ele tenha procurado ajuda de outras pessoas. Talvez alguém falou que tomasse um xarope, um chazinho, ele ia melhorar. Ou qualquer outra coisa, com certeza ele procurou recursos. Mas a medicina e a ciência não têm poder de curar. Não tem poder de dar a vida. Somente Deus o tem. No Salmo capítulo 30, versículo 2 e 3, o salmista diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Eu acredito que o centurião tenha lido o livro de Salmos, porque ele encontrou Jesus, aquele que cura, aquele que preserva a vida para que não descesse a sepultura. E o segundo ponto que nós vamos tratar nessa noite, o mais importante de todos, nós vamos falar sobre o personagem principal dessa história, Jesus, o Rei Todo-Poderoso. Lembra que a semana passada nós falamos sobre isso também. Os olhos de Mateus não estão sobre o gentil. Como é que é o nome do centurião? Não tem. Não é? Os olhos de Mateus não estão sobre o centurião. Os nossos olhos também não devem ficar sobre ele. A nossa admiração não deve ficar sobre ele. Nós temos que sempre lembrar que Mateus está nos mostrando Jesus. Está nos falando do poder de Deus, está falando do governo de Deus, sobre o governo de Cristo, sobre as enfermidades e sobre a vida. Cristo é o Salvador. Cristo é o Senhor de toda a terra. Vamos olhar para Cristo então. O que ele fez? Em primeiro lugar, Jesus marcou o encontro. Jesus tinha marcado o encontro com aquele homem naquele dia, naquele lugar. Tudo o que acontece, o que vai acontecer, acontece pelo decreto perfeito de Deus. Muitas vezes nós ficamos com medo de falar isso. Nós ficamos temerosos em falar isso. Porque muitas vezes as pessoas tendem a entender de forma errada. Como assim Deus decreta todas as coisas? Deus decreta todas as coisas que vão acontecer. Tudo acontece de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas nós vemos que Deus decreta e Deus providencia todos os meios para que naquele mesmo instante, naquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, não chova, para que aqueles homens cheguem até Jesus.
com liberdade e seja encontrado pelo Rei dos Reis. Veja, Jesus poderia ter saído 2 minutos antes, eles não teriam encontrado ele, não é? Mas Jesus, marcou um encontro com ele. Em segundo lugar, Jesus vai curar o criado. No versículo 7 fala: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. De acordo com a eterna vontade de Deus, a cura desse homem já estava agendada para aquele momento. Senão ele podia ter morrido um dia antes, não é? Mas já estava agendado para Jesus encontrar ele naquele lugar. Lembra, Jesus não acelerou o sermão do monte para descer correndo do monte porque aquele cara estaria morrendo lá embaixo. Ele nem sabe quando que foi o tempo que passou. Nada do que acontece aleatoriamente nas nossas vidas também. Era necessário antes que acontecessem algumas coisas para a glória de Deus, para Ele nos ensinar. Tudo que acontece para a glória de Deus. Terceiro ponto é que Jesus tem toda a autoridade. Se nós lermos as Escrituras, nós vamos ver o quanto que Mateus, principalmente Marcos, tratam sobre a autoridade de Jesus. Mateus está nos mostrando que Jesus tem toda a autoridade, Jesus tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Qual é a coisa que os homens mais temem? A morte. A Bíblia fala que é um dos nossos maiores inimigos. E Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre as doenças. Nós nunca podemos perder de vista quando nós estamos lendo as Escrituras isso. E o foco é Jesus. E Jesus é o Rei eterno. Jesus não passou naquele lugar por acaso. Algumas pessoas dizem: não, mas aconteceu, né? De repente ele ficou sabendo, correu até aquele lugar. Se nós lemos as Escrituras dessa forma, não vai fazer muito sentido, não é? Imagine se as coisas aconteçam tudo aleatoriamente. Deus teria controle sobre todas as coisas? A Bíblia fala que Deus tem controle sobre todas as coisas. Se Deus não tivesse controle sobre todas as coisas, com certeza o Estevão não estaria aqui hoje. A minha mãe sabe o quanto que eu corria de moto. Né, mãe? Mas Deus tem controle de todas as coisas. Deus é um Deus misericordioso. Fazia parte do propósito perfeito de Deus ele se encontrar aqui nesse lugar. E Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Quarta coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus admirou-se. No versículo 10 diz assim: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Nós vemos que Jesus se admirou 2 vezes nas Escrituras, nos Evangelhos. A primeira, diante da fé desse estrangeiro. A segunda está lá em Marcos 6,6, que é diante da incredulidade de Nazaré. Aqui nós aprendemos uma grande lição bíblica também, que nós devemos guardar no nosso coração. O que faz Jesus se admirar não é o grande conhecimento bíblico e intelectual de alguém. Não é também o muito fazer, o muito ler, o muito orar. Não é também o sempre estar na igreja, participar ativamente. Mesmo que tudo isso seja muito valioso e seja muito importante. É importante nós lermos as Escrituras, nós aprendermos cada dia mais. É importante nós orarmos cada dia mais. É importante nós estarmos na igreja sempre. Sim, a Bíblia nos fala isso. Mas o texto bíblico nos fala que Jesus se admirou com a fé dele. É o confiar em Jesus de verdade em todas as situações e circunstâncias, independente do que vai acontecer. O crer que tudo que Deus faz é perfeito, independente se Ele vai fazer o que queremos ou não. A fé que Ele demonstrou era essa: tu tem autoridade. Se tu quiser, você vai fazer. Não precisa nem vir até a minha casa. Crer também, sem precisar tocar. Lembra que nós falamos recentemente sobre o óleo ungido? Deus se alegra, veja só, Deus se alegra, Deus está nos mostrando aqui que Ele se admira quando nós cremos.
através da oração, amados, nós vamos orar para que Deus abençoe. E nós queremos que Deus abençoe. Eu não preciso tocar em alguém, nós não precisamos ser tocados, não precisamos ter uma mandiga, algum misticismo, alguma coisa. Não é necessário. Nós temos que somente crer que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder de levantar mortos. Mas com certeza, uma pessoa que morreu por Jesus não vai querer voltar. Não é? Por isso, amados, que nós lutamos tanto contra o misticismo quanto o sincretismo que tem invadido as igrejas evangélicas. Quantas pessoas que precisam tocar em algo para crer em Jesus. Precisam ver os buracos na mão de Jesus para acreditar que Jesus realmente morreu na cruz. Não são necessários óleos ungidos, campanha de 7 dias, jejuns de Daniel, oração de poder para que algo aconteça. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E nós devemos confiar e descansar nisso. Basta que nós coloquemos a nossa total confiança na soberania eterna de nosso Deus. Irmãos, é muito fácil fazer isso? Lógico que não, amados. Nós temos que lutar todos os dias contra a nossa carne. Não é fácil nós dizer, Senhor, eu te glorifico porque eu estou passando por essa luta, Senhor. É fácil? Não é, mas a Bíblia nos mostra que nós devemos descansar no Senhor. Nós sempre temos que lembrar disso, descansar no Senhor. Nós devemos descansar que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Veja, nós pedimos, nós cremos e nós descansamos. E no verso 13 fala: então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Não precisou fazer nada mais. Mas, amados, nós vemos aqui que é algo muito maior que isso. Todos os milagres de Jesus registrados têm um propósito perfeito. O primeiro é de demonstrar que Jesus é o escolhido de Deus, o Messias, o Rei eterno, conforme nós estamos vendo aqui em Mateus. Está falando sobre a autoridade de Jesus, sobre as doenças, sobre todas as coisas. Nada do que foi escrito também foi escrito de forma aleatória. Inclusive tem um texto que fala que se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, ia faltar papel no mundo para imprimir. A Bíblia é a palavra imutável de Deus. Nela está contido tudo o que é necessário para nós termos uma vida piedosa diante do Senhor. O segundo, nesse caso, é para nos mostrar a entrada dos gentios no reino. R.C. Sproul, ele afirma que, aqui nos versos 10 ao 12, vamos ler, versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. R.C. Sproul afirma que nos versos 10 a 12, vemos que a fé do gentio provê a ocasião para a predição de que Israel será endurecido e o evangelho se estenderá até os gentios. Veja, versículo 11. Muitos virão de todas as partes do mundo e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pessoas desconhecidas. Os gentios serão colocados à mesa. E olha, os filhos do reino, que eram chamados de filhos... o judeu é filho de Abraão. Versículo 12, ao passo que os filhos de Abraão, os filhos do reino, serão lançados para fora. Porque a Bíblia nos mostra que eles foram endurecidos. Eles não queriam saber de Jesus. E em Mateus 28, a grande comissão conclui o evangelho para a ordem de Jesus, para que se façam discípulos de quais nação? De todas as nações. Para concluirmos, amados, e quanto a nós, o que nós aprendemos com esse registro aqui? O que a palavra de Deus está nos dizendo? Nós estamos vendo que Jesus é soberano, tem toda a autoridade, é misericordioso, é o Rei eterno. Mas enquanto ao gentio, você e eu somos esse gentio também.
nós somos encontrados e nós somos salvos por Jesus. Abra comigo Efésios capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 até o 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora veja o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se institulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sem Cristo, nós estávamos separados, nós éramos estranhos às alianças das promessas. Sem Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Nós então devemos nos chegar a Deus como esse gentil, com humildade, com reverência, com temor, com confiança, sabendo que o nosso Senhor é soberano, é eterno e todo-poderoso. Em Romanos 11:36 fala: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nome